Bom dia, bom sábado, como vocês estão? Como tem passado? Vamos lá? Vamos começar? Hoje eu dormi mais que a cama, isso não acontece, mas hoje aconteceu. Estão preparados? Salmo 78. Deus e o seu povo. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e exemplificarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não esconderei dos nossos filhos, mas falaremos dos nossos filhos. Mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, do Senhor, dos teus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos seus descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem as leis aos seus filhos. Para que os descendentes aprendessem e eles, por sua vez, o ensinassem aos teus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão os teus mandamentos. Eles serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente que nunca foi firme na confiança em Deus e não pertenceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles, diante dos teus antepassados. Deus realizou um milagre na planície de Zoar, na terra de Egito, e dividiu o mar e levou os israelitas por meio dele, e ele fez com que as águas os levassem como muralhas. Durante o dia ele guiava como uma nuvem, e à noite conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu as rochas do deserto e das profundezas da terra, tirou muitas águas do povo para beber e fez com que nascesse fontes nas rochas e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus, e eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo comida que queriam, e falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio? Mas será que ele pode nos dar pão? Será que ele pode nos fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira com eles aumentou, porque não confiam nele e não acreditam que eles poderiam salvar. Porém, Deus deu ordem aos céus lá em cima e mandou que a sua porta se abrisse e deu ao povo o pão do céu, fazendo com que caísse o maná para que eles comessem, e assim comeram do pão dos anjos, que Deus lhe deu comida com fartura. Depois fez soprar o céu o vento do leste, pelo poder agitou o vento do sol. Sobre o povo fez cair também tantas aves, pareciam que nuvens do pó, ou grãos da areia mais que uma praia. As aves caíam no meio do acampamento e em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus deu a eles o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo ficaram satisfeitos.
Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quiseram acreditar em Deus. Por isso, ele os destruiu como se a vida dele fosse um sopro e como se o desastre acontecesse de repente. Porém, quando Deus matava alguns que ficavam vivos em volta para eles se arrependiam e oravam com sinceridade a eles. E se lembravam que Deus era sobre a rocha. Lembravam que o Altíssimo era o Salvador, mas que todas as palavras dele eram mentira. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero com Deus. Não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo e então os destruiu. Mas perdoou os pecados, muitas vezes parou com a sua ira e não deixou de levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, que eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes puseram à prova e entristeceram os santos de Israel. Eles enriqueceram seu grande poder. O dia em que eles tinham salvado seus inimigos, esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que Deus tinha feito. Vou ajeitar aqui. Isso. Na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficavam sem água para beber. Mandou moscas para atormentarem as rãs e estragarem seus corpos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruiu as suas plantações. Com chuva de pedras destruiu as suas videiras e com a grega das suas figueiras. O seu gato e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedras e dos raios. Ele destruiu com fogo da sua ira e com seu grande furor a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou a sua ira e nem deixou que eles viessem, mas matou como uma praga em cada casa na terra de Egito. Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus o conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele o seguiu com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou Israel para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou com que os israelitas morassem na casa dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra Deus Altíssimo e puseram-no à prova. Não obedeceram os seus mandamentos e forçaram desleais os rebeldes como os teus pais. Traiçoeiros como flechas atiradas, como um arco defeituoso. Eles irritaram os seus altares pagãos e com os ídolos fizeram que ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde haviam morado. Entre os seres humanos, Deus deixou os inimigos tomassem a arca da aliança que representava o poder da sua glória. Ele ficou irado com seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. E as moças não tinham com quem se casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou com um homem valente. Embriagado pelo vinho, ele fez com que os teus inimigos fugissem, derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu da tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele tanto ama. Ele construiu o templo, parecido com a sua casa no céu, e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi e o tirou do curral de ovelhas
quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Eita, que salmo grande! Esse salmo acho que é uma preparação para o 119. Ele é enorme. Vocês perceberam, no início, o salmista, ele fala, eu vou contar para vocês tudo o que Deus fez. Quem fez esse salmo não foi Davi, foi Asaf. Eu vou contar, eu vou resumir para vocês e vou falar através de provérbios tudo o que Deus fez com o povo de Israel. E aí ele fala assim, ele começa o texto dizendo: meus filhos, presta atenção, passem aos seus descendentes. Eu quero que vocês se lembrem e vejam o que Deus fez com o povo de Israel. Quais foram os livramentos, quais foram os castigos, onde Deus chegou, o que Deus fez. E ali ele vai discorrendo um texto e vai contando toda a história de Israel. Se você quer aprender um pouco da história de Israel e não quer ler o Pentateuco, lê esse salmo, que dali ele conta resumidamente tudo o que aconteceu até a chegada de Davi em Israel. Engraçado é que essa geração é uma geração que não tem passado. Princípios, valores e as histórias do Senhor. Eu nunca vi um derramar do Espírito de Deus como tem acontecido agora e um povo que não busca Deus. Essa é a geração mais afastada de Deus que existe no mundo. E nós estamos aqui com o Espírito Santo. A sensação que eu tenho é que a gente tem um lampejo da glória. A gente tem só uma faísca. Há uma promessa. Essa promessa, ela acontece porque o povo está se esquecendo de quem é Deus. Teremos um último grande avivamento. Depois desse grande avivamento haverá uma grande colheita. Muitas pessoas chegarão a Cristo. Depois disso, o juízo final. Essa é a promessa. E se a gente for analisar e parar para pensar, esse último grande avivamento, ele é muito necessário. Muito. Vocês já pararam para pensar na sua época de criança, de adolescente, como as pessoas eram muito mais cristãs do que hoje? Direto eu penso nisso. Que quando falava aquele ali é um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Aquela ali não adianta. Aquela ali é uma mulher de Deus. Ela era uma mulher de Deus. Hoje em dia, tanto faz, né? Tanto faz a pessoa ir na igreja como não ir, falar que ela é cristã como não é. O mundo, de tempos em tempos, ele geme. Ele geme por um mover novo vindo da parte de Deus. As pessoas vão achando que elas são Deus, vão se esquecendo da promessa, vão esquecendo o que Deus fez, quem Deus é, como Ele faz. E a nossa obrigação para nós que estamos com Cristo é ser parte desse grande e último avivamento. Quanto mais pessoas se achegarem a Jesus por causa de você, mais o teu galardão vai ser grande diante do céu. Imagina você chegar diante de Deus e apresentar corações, almas, vidas. O povo acha que vai chegar no céu e vai levar para lá o quê? As riquezas que eles construíram aqui? Suas amantes? Seus amantes? O que o povo acha que vai apresentar diante de Deus? É a única coisa que importa, querido. Essa vida é tão rápida, tão passageira. Procure se aproximar de Jesus. Procure levar pessoas para Jesus. Procure estar diante de Jesus. Se você observar as Escrituras, você vai entender que isso sempre foi feito.
A palavra de Deus chegou até aqui por causa disso. Porque as pessoas foram divulgando e contando. E hoje a gente está tão fácil. Olha eu aqui. Olha você aí. É tão fácil contar as maravilhas de Deus. É tão fácil falar em nome de Jesus. Eu fiz isso aqui por conta do amor de Deus. Eu juro que ninguém vai cortar o seu pescoço no país. Quer dizer, a probabilidade é grande que ninguém corte o seu pescoço porque você fez algo por causa de Deus. Faz isso em séculos passados. Você ia para a guilhotina. Então, assim, por mais que as pessoas se arriscavam por conta de Jesus e morriam, elas não negavam o evangelho. Então, que hoje eu e você possamos ter uma paixão, uma adoração apaixonada por Cristo e que a gente possa ajudar o máximo de pessoas a alcançar o reino de Deus, principalmente os de casa, passar de geração em geração a palavra. É obrigação sua como pai, mãe, minha como tia, levar e espalhar a palavra. Espalhe a palavra. Espalhe a palavra. É isso que a gente precisa fazer. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse propósito que primeiro nasceu no teu coração. Senhor, eu me coloco à disposição. Eu me coloco, Senhor, como uma soldada pronta para a batalha. Estou aqui, envia-me a mim. Pode contar comigo, Senhor. Pode contar com o meu irmão que está aqui na frente. A gente sabe que a palavra chegou até aqui porque a palavra foi espalhada. Conte conosco para espalhar a palavra. Conte conosco para espalhar a palavra dentro de casa, entre os nossos amigos, entre os amigos dos amigos, e entre os amigos dos amigos dos amigos. Quando alguém estiver sentindo dor, fome e sede, que eles possam se lembrar, ali tem uma pessoa cheia de Deus. Eu vou buscar água, eu vou buscar o pão, eu vou buscar a cura da minha dor no colo deles, porque ele ou ela é uma pessoa cheia de Deus. Me coloca no rol, na lista daqueles que vão ajudar o reino, daqueles, Senhor, que vão ser participantes para levar mais e mais pessoas para o teu reino no dia do terceiro avivamento. Em nome de Jesus, amém. Gente, o mundo está se movimentando, o mundo já está tão diferente. Esse ano a gente percebeu isso. Minha irmã falou assim ontem pra mim, caramba, é possível que a gente vai começar ano que vem com essa máscara? Ué, é possível. O mundo já tá diferente, gente. Ele já tá dando sinais que ele tá diferente. O terceiro grande e último avivamento tá chegando. Se prepara hoje, mergulha na palavra, mergulha na adoração, porque existem pessoas que só vão para o céu por causa da tua palavra. Comece a discipular os teus dentro de casa. Comece a discipular quem estiver aí por perto, porque o Senhor está vindo e Ele não vai demorar. O Senhor não tardará. Nós estamos sendo preparados para alcançar pessoas para o reino de Deus. Está chegando a hora. E nós como igreja, nós como homens e mulheres cheios de Deus, a gente tem que saber que a gente tem que estar pronto. A palavra foi passada de geração em geração. E ela chegou até aqui. E nós seremos os responsáveis por continuar espalhando a palavra. Fiquem com Deus. Até amanhã, 5h45. Um beijo